Fala, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do nosso canal e vamos para a segunda parte da correção do nosso simulado de matemática lá de Timbaúba, o nosso terceiro simulado. E nesse momento nós vamos corrigir as questões de juros simples e juros compostos, especialmente a parte de questões de juros compostos. É necessário que você fique atento, porque isso sempre é uma pergunta recorrente, tanto aqui no meu canal, tanto lá no meu Instagram. Professor, questões de juros compostos, dessa forma, como é que a gente vai resolver? Tá aqui no nosso simulado. Você presta bem atenção nesse momento. Antes de a gente começar a nossa correção, é importantíssimo que você se inscreva no nosso canal. Nós vamos ter a revisão de véspera, tanto para o dia 25, tanto para o dia 26. Tudo bem assim? Mas sem mais delongas, vamos lá. Seguindo com a nossa solução, vamos para a questão de número 4, que fala o seguinte: um capital de R$ 1.500 aplicados a juros simples de 1,5% ao mês por um período de 3 meses resultará em um montante maior que 1.481 e menor que 1.618 no período. Então vamos pegar aqui, ó, R$ 1.500 é o capital. Obviamente ele será maior que 1.481, mas aí precisamos verificar se ele será menor que 1.618. Nesse caso aqui eu posso fazer uma comparação sem fazer a aplicação da fórmula do cálculo de juros simples. Eu vou pegar esse valor aqui de 1%, 1,5% ao mês e vou arredondar para 2%. 1% de 1.500 é R$ 15, 2% será o dobro, R$ 30. Então no primeiro mês, se fosse a taxa de 2%, nós teríamos mais R$ 30. No segundo mês, mais 30 e no terceiro mês, mais 30. Quando somarmos esse valor, nós vamos ter 1.590. Observe que eu coloquei uma taxa de juros maior que a questão está sugerindo, que é de 1,5%, colocamos 2% e ainda assim o valor ficou inferior a 1.618. Consequentemente, com a taxa de juros de 1,5% também ficaria inferior. Ou seja, podemos dizer que esse item está correto. Tudo bem? Vamos ao nosso segundo item, que fala: um capital foi aplicado a uma taxa de juros anual de 36% em regime de juros simples. Para que o montante acumulado represente o quádruplo da quantidade aplicada, é necessário manter esse capital aplicado por um período no mínimo de 4 anos e 7 meses. Observe que aqui ele não fala o valor do capital, mas isso não é um problema, porque a gente pode escolher qualquer valor. Eu vou escolher R$ 100 como sendo o valor. Por quanto tempo eu deveria deixar esse dinheiro investido para que ele ficasse 4 vezes maior? A questão está sugerindo aqui 36%, mas vamos pegar esse valor e arredondar para 50%. A taxa de juros 150% ao ano. No primeiro ano nós teríamos 150, no segundo ano 200, no terceiro 250, em seguida 300, 350 e por fim 400, ou seja, conseguimos quadruplicar o valor inicial. Mas isso foi necessário quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6 anos. 6 anos a uma taxa de juros de quanto? 50%. A questão está dizendo que a taxa é de 36% e o tempo de 4 anos. Com essa taxa e com esse tempo, não será possível quadruplicar o capital inicial, como a questão está falando, ou seja, esse item está errado. Professor, o senhor usou 100 aqui, se eu usasse 10, 20, 1.250, a proporção seria a mesma, independentemente do valor que você utilizar, tá bom? E vamos ao nosso terceiro item, que fala o seguinte: 30% de um capital de 80 mil foi aplicado em um investimento que rende juros simples a uma taxa de 3% ao mês durante 2 meses. Então vamos logo calcular: 30% de 80 mil será 24 mil. Como assim o senhor descobre tão rápido, professor? Observe, 3 vezes 8 é 24. Consequentemente, 30% será 24 mil. A uma taxa de 3% durante quanto tempo? 2 meses. Continuando com a leitura, ele diz: o restante desse capital, ou seja, o que falta disso aqui para chegar em 80 mil, que seria 56 mil reais, a uma taxa de 2% durante 2 meses também. Tudo isso aqui eu vou dividir por 100 e vamos calcular essas taxas de juros. A questão fala o seguinte: com isso é correto afirmar que ao fim desse período o montante acumulado será inferior a 82.705. Vamos descobrir, ó. Posso cancelar aqui ao zero. 240 vezes 2 é 480 vezes 3, 0, 24, vai 2,
12, 12 mais 2 é 14. Ou seja, 1.440 será os juros da primeira aplicação. E da segunda, vamos fazer o mesmo processo. Cancela os zeros. 2 vezes 2 é 4 e 560 vezes 4. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 6 é 24, fica 4 sobre 2, 20 mais 2, 22, ou seja, 2.240. Observe que esses dois valores eu vou ter que somar 80 mil. Vocês conseguem perceber que quando eu somar 80 mil ele vai passar fácil de 82 mil? E a questão está dizendo que ele será inferior a 82.705. Errado, ele será superior a esse valor, tudo bem? Com isso, temos apenas uma única alternativa correta e o gabarito é letra B. Apenas uma afirmativa está correta. Agora nós chegamos nas questões de juros compostos. Certo? É a última questão do nosso simulado. Os 3 itens são de juros compostos. Esse tema é um tema muito delicado da banca Admitec. Por quê? Normalmente, quando você vai fazer o cálculo de juros compostos, o tempo é que vai determinar a quantidade de vezes que você vai multiplicar aquele determinado número. E muitas vezes esse número é um número decimal, certo? E a banca Admitec, nos últimos 2 concursos, que foi São Caetano e Cachoeirinha, não cobrou esse tipo de juros compostos com o tempo a 7, a 8, a 12, um valor muito alto. Suponho que para o concurso de Timbaúba, a banca também não vai fazer isso. Mas, professor, e se a banca fizer cobrar questões como essa, qual será o nosso recurso? Com uma questão como essa aqui, olha, por exemplo, esse primeiro item aqui nós temos um tempo elevado a 9 meses. Ou seja, 9 multiplicações seguidas com o número decimal. Isso é impossível você fazer em nível de prova. E o que é que nos resta, professor? Fazer a comparação com juros simples. Sempre essa comparação com juros simples, ela vai nos dar 100% de certeza para responder o item? Não. Será apenas uma comparação. Aí muitos candidatos falam, mas professor, a banca não pode fazer isso, a banca não se preocupa, porque é uma questão que é humanamente impossível solucionar. O concurseiro tem que colocar uma coisa na cabeça. A banca, ela pouco se importa com o candidato, ela não está nem aí para o candidato. Ela vai colocar questões absurdas, ela vai colocar questões difíceis. O que você tem que fazer é se preparar para se de repente aparecer esse tipo de questões. Tá? E é exatamente isso que a gente vai refletir aqui. Vamos observar o primeiro item que fala o seguinte. Um capital de 4.790 foi investido durante 9 meses a uma taxa de juros de 1,7% ao mês em regime de juros compostos. Resultará em um montante de valor superior a 5.581 e inferior a 5.729. Qual será o nosso passo? Fazer a comparação com juros simples. Qual é a fórmula, professor? Essa aqui, ó. 4.790 vezes 1,7 vezes 9. Tudo isso eu vou dividir por quanto? Por 100. Vou simplificar os zeros, então vamos ficar com 479 vezes 1,7 vezes 9 dividido por 10. Muito cuidado para não cometer nenhum gafe. Vamos fazer a simplificação desses dois números aqui para eliminar o 10. Esses dois aqui, olha. Então vamos ficar com 47,9 vezes 1,7 vezes 9. Observe que até com juros simples é delicado de você fazer essa comparação. 47,9 vezes 1,7. Vamos multiplicar esses dois números. 7 vezes 9, 63. Fica 3 sobre 6. 7 vezes 7 é 49. 49 mais 6 é 55. Fica 5 sobre 5. 7 vezes 4 é 28. 28 mais 5 é 33. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio número. Vamos fazer o processo de adição. E vamos ter o seguinte resultado. Posicionando a vírgula, 81,43. Só que esse resultado aqui de 81,43 ainda tem que multiplicar por quanto? Por 9. Certo? 9 vezes 3 é 27, fica 7 sobre 2. 9 vezes 4 é 36, mais 2, 38, fica 8 sobre 3. 9 vezes 1 é 9, mais 3 corresponde a 12, fica 2 sobre 1. 9 vezes 8 é 72, mais 1, 73. Posicionando a vírgula, nós vamos ter 732,87. Só que a este resultado nós temos que somar o montante que foi de 4.790 mais 732,87. Vamos somar e chegar no seguinte resultado. 14 mais 1 é 15, fica 5, vai 1. 4 mais 1 é 5. Certo?
E com o juros simples nós tivemos 5.522,87. Observe que se fosse fazermos a comparação com o juros simples, esse item estava errado, porque observe, a questão está dizendo, é superior a 5.581? Não, não é superior a 5.581, é falso. Mas aí muitos alunos pensam, professor, eu estou fazendo com juros compostos. Os juros compostos em relação aos juros simples dá muito maior. Os juros compostos a gente tem que ter bastante atenção, porque os juros compostos, ele sempre será maior que os juros simples. Sim, a via de regra sim. Mas quando a taxa de juros for pequenininha, a diferença entre os juros simples e os juros compostos também será muito pequenininha. E é exatamente esse caso. Observe que a taxa de juros aqui é de 1,7% ao mês. E a taxa de juros é pequenininha. Um intervalo curto também de 9 meses. Esse 9 meses, ele é um intervalo longo para a gente fazer o cálculo, porque vai fazer 9 meses a multiplicação. Mas em relação a um período econômico, é um curto, 9 meses com a taxa de 1,7%. Então a diferença do juros simples para o composto será uma diferença pequenininha. Agora essa diferença pequenininha seria o suficiente para ultrapassar 5.581? Observe que teria que colocar mais de R$60 aqui em cima, certo? Neste caso, esse item aqui, ele é errado. Mesmo a gente colocando juros compostos, aplicando a fórmula dos juros compostos, ele não vai ultrapassar esse valor, certo? A gente pode fazer esse cálculo aqui na calculadora, aqui junto com vocês, para que vocês possam conferir, tá? Vamos fazer esse cálculo aqui juntos e tirar a prova que essa diferença será pequenininha. Quer ver quanto vai ser? Vamos observar aqui, ó. 4.790. Obviamente vocês não vão poder utilizar a calculadora lá. Claro, isso aqui é apenas a nível didático. Vezes 1 mais 0,017. Porque quando a gente está trabalhando com a fórmula de juros compostos, temos que colocar a porcentagem decimal. Tudo isso elevado a 9. Observe aí, ó. 5.574 inferior. Tudo bem assim? Foi um valor inferior. Com isso, podemos afirmar que esse item aqui está errado. Então vamos agora para o segundo item, também de juros compostos, tá? Vamos observar os detalhes aqui desse segundo item e também fazer a comparação. Olha o que ele fala aqui, ó. Um capital de 13.500 investido por um período de 7 meses a uma taxa de juros compostos de 1,7% ao mês resultará em um montante superior a 14.497, vamos fazer a nossa comparação com quem? Com o juros simples. 13.500 durante 7 meses a taxa de 1,7 durante 7 meses. Tudo isso vamos dividir por 100. Tá? Vamos aqui cancelar os zeros. Então vamos ficar com 135 vezes 1,7 vezes 7. 1,7 vezes 7, vamos fazer aqui ao lado, ó, 49, fica 9 sobre 4, 7 vezes 1 é 7, mais 4, nós vamos ter 11. Posicionar a vírgula e vamos ficar com 135 vezes 11,9. Fazer aqui ao lado, ó, 135 vezes 11,9. Tem que ter cuidado na hora de fazer essa multiplicação. Observe que eu já ia fazendo ela errado aqui, ó. Nos casos, quando eu estou multiplicando com números decimais, eu não respeito a vírgula. 9 vezes 5 é 45, fica 5, vai 4. 9 vezes 3 é 27. 27 mais 4 é 31, fica 1 sobre 3. 9 vezes 1 é 9, mais 3 é 12. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1, é o próprio número. Vamos somar. 5, 6, 8, mais 2 é 10, fica 0, vai 1. 4, 5, 6, vou baixar 1. E vamos posicionar a vírgula. E a gente vai ter de juros 1.606,50. Só que aí eu vou ter que somar esse resultado com o capital inicial, que é 13.500. 13.500 mais 1.606,50. 5, 6, 0, 11, vai 1, 4 e 1. Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. E aí resta fazer a comparação do juros simples para os juros compostos. Nos juros compostos será maior que esse valor. Neste caso aqui, essa questão ela é verdadeira. Quando calcularmos os juros compostos, ele vai passar de 14.409. Vamos fazer aqui na calculadora, quer ver? Ó? Vamos abrir aqui a calculadora e verificar o nosso resultado.
Olha aí, ó. Deixa eu abrir a calculadora para a gente observar junto aqui. Vamos fazer a aplicação 13.500. Aqui, ó, 13.500, que é o valor da questão, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros, que é de 1,7%, ou seja, 0,017, temos que lembrar em colocar em decimal, elevado ao tempo, que nesse caso é 7 meses, igual, olha aí, ó, 15.190, é superior a 14.497, verdadeiro, é superior, certo? Esse item está verdadeiro. Aí veja, professor, e vai nos restar fazer isso? Não tem outra alternativa, tá? Vamos agora ao nosso último item do nosso terceiro simulado, e também traz uma questão muito parecida. Veja, se um capital de 9.090 foi investido durante 9 meses em uma aplicação de juros compostos a taxa de 1,9% ao ano, então ao final desse período, esse investimento resultará em um montante superior a 10.799, vamos fazer com juros simples. 9.090, a taxa de 1,9 durante 9 meses. Vamos dividir por 100. Posso cancelar o zero de cima com o zero de baixo. Em seguida, eu ainda vou fazer essa simplificação aqui, ó. E vai ficar 90,9 vezes 1,9 vezes 9. Concorda? 90,9 vezes 1,9. 9 vezes 9 é 81, fica 1, sobe 8. Aqui nós temos 8 e 81 mais uma vez. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio. Vamos somar aqui e chegar no seguinte resultado. Vamos posicionar a vírgula, 172,71. Só que este resultado aqui de 172,71, eu vou ter que multiplicar por 9. É 63, fica 3, sobe 6, 9 vezes 2 é 18, 18 mais 6 é 24, fica 4, sobe 2, 9 vezes 7 é 63, mais 2, 65, fica 5, sobe 6, 9 vezes 1 é 9, mais 6 é 15. Vamos posicionar a vírgula e chegamos no resultado de 1.554,39. Só que esse valor eu tenho que somar quem? A 9.090. Vamos somar 9, 3, 4. Aqui nós vamos ter 14, fica 4, vai 1, 6 e 10. Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Veja que com o juros simples, ele bateu na trave aqui, ó, tá vendo? Com juros simples, ele bateu na trave, ficou muito perto. Com juros compostos, é suficiente para passar desse valor, mas aí você vai ter que lembrar, se a taxa de juros é pequenininha, consequentemente o aumento do simples para os juros também será pequeno, como nesse caso aqui, ó. Observe que a taxa ela é de 1,9%, ou seja, o aumento também será pequeno, certo? Com isso, nós podemos determinar que não será o suficiente para ultrapassar esse valor aqui, será inferior a 10.799, ou seja, o item ele está errado. E vamos verificar aqui agora o cálculo utilizando nossa calculadora, certo? Vamos abrir aqui a nossa calculadora e verificar esse resultado. Vamos colocar aqui, ó, 9.090 vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros, que é 0,019, lembrar de colocar entre parênteses, elevado ao tempo, que nesse caso foram 9 meses. O resultado, olha, ele deu 10.767 e veja que foi inferior a este resultado que nós temos aqui. Com isso, a alternativa correta é a alternativa E de bola. Tudo bem assim? E com isso chegamos ao final do nosso terceiro simulado. Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário caso você tenha alguma dúvida. Tudo bem? Valeu, até a próxima aula.